Por que é tão difícil você começar algo novo na área de programação, você começar uma nova linguagem, você fazer uma transição de carreira, uma transição de stack? Porque tudo na área de programação parece ser tão simples para iniciar e tão complexo para você migrar, você fazer uma mudança de rumo. Você começou com uma linguagem de programação X e quer mudar para uma linguagem de programação Y, parece que o esforço é muito maior, apesar de você ter o conhecimento de base. É isso que a gente vai entender nesse vídeo aqui, que eu achei bem interessante, me mandaram, eu vi o início e eu queria compartilhar com vocês. Tecnologia nova, ir para aquele emprego internacional. Só que aí chega a hora de começar e parece que não vem energia nenhuma. Qualquer vídeo no Instagram ou no TikTok parece mais fácil e aí o celular sempre vira a primeira opção. E isso não é preguiça, é simplesmente a forma que o seu cérebro interpreta o esforço. A gente cresceu com uma ideia de que a dificuldade para começar algo é igual à falta de disciplina. Só que biologicamente isso não é muito bem verdade. Quando você pensa em tarefas como aprender back-end do zero ou aprender programação, essas tarefas elas são muito grandes e exigem um esforço muito grande do seu cérebro. E aí o seu cérebro basicamente vai interpretar isso como uma ameaça, algo que exige muita energia. E como o nosso cérebro foi feito para poupar o máximo de recurso possível, ele vai te jogar para o conforto. No meu caso, eu sinto mais dificuldade para fazer a migração. Para iniciar, eu não me preocupo tanto em iniciar e ser tão bom naquilo no qual eu estou desenvolvendo. Eu sinto mais dificuldade de sair de um framework tal e ir para uma linguagem nova, porque eu carrego muitos vícios da outra linguagem. Pro scroll infinito no Instagram, no TikTok, pro WhatsApp, pra série, Netflix, o que for, que seja muito mais confortável do que, de fato, começar a estudar. E aí aqui a gente precisa entender que talvez o ponto central da falta de movimento na sua vida, principalmente em tarefas como estudo, como coisas que te exigem um pouco mais de foco e disciplina, né, seja estudo, alimentação saudável, rotina de sono, o que seja, mas principalmente sobre estudos, a gente tem que falar sobre a questão das metas, porque talvez seja aí o ponto central da questão do porquê que você não consegue manter a consistência ou porquê que você não consegue começar e manter os estudos a longo prazo. A gente tem que lembrar que aprender programação é uma meta enorme e objetivos enormes, eles cansam só de pensar. E talvez... E eu acho que a área de programação tem um problema que, inclusive, já me fez parar de querer parar de trabalhar em programação, é que você nunca para de aprender e parece que você nunca é bom o suficiente porque sempre surge uma linguagem nova. E isso antes da era da IA. Eu tive essa crise de identidade, por assim dizer, em meados de 2021, 2022. E antes de continuar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Elton Marques, sou Dev Senior e Tech Lead. Atuo na área de programação há mais de 10 anos e criei esse canal com o intuito de compartilhar com vocês, programadores, meus conhecimentos, meus dia a dia sobre a área de programação. Eu não gosto de me prender muito à linguagem e espero trazer conhecimentos que sejam úteis para vocês. Se vocês gostarem desse canal, te convido a se inscrever e a curtir esse vídeo, que me ajuda bastante. Está na meta aí de bater 1000 inscritos para ativar a monetização. E vamos lá, voltar para o vídeo aqui. Se estudar ou aprender programação, por exemplo, ele significa muito além de só o estudo. Ele pode significar você mudar a sua vida inteira. Talvez para você signifique aprender tudo de uma vez, virar expert o mais rápido possível, aprender frameworks e linguagens que você nunca viu antes, montar portfólio, ser uma pessoa mais focada, ter uma rotina de sono mais saudável. E aí percebe que isso é muita coisa ao mesmo tempo? E é aí que pode ser que você paralise. Só que a parte boa é que existem algumas formas que a gente pode meio que enganar o nosso cérebro para começar as coisas que parecem muito grandes e muito distantes, né? Objetivos muito gigantes. E o primeiro passo para isso é começar absurdamente pequeno. Como eu falei, e eu já falei isso várias vezes aqui no canal também, quando a gente tem uma meta muito grande, como aprender programação, você não consegue nem saber o que de fato é para você aprender. O que você vai de fato estudar naquele dia. Se você coloca na sua agenda todos os dias aprender programação, você vai gastar muita energia tentando entender o que você já aprendeu, o que falta você aprender, o que é mais urgente para você aprender naquele dia. E aí até você fazer todo esse passo, você já está cansado, você nem começou a estudar, porque você nem sabia o que você ia estudar. Então a ideia... Tem gente que é mais adepta a esse método de estudo, no qual você começa com partes pequenas, deadlines, projetos. Eu já sou de uma outra forma. Eu gosto de pegar projetos grandes para estudar e vou batendo na cabeça para aprender aquilo. Lógico, eu sei um pouco da base da linguagem, da tecnologia, da infraestrutura, e eu coloco a meta maior. Mas tem gente, eu conheço pessoas que realmente não sabem lidar muito bem com isso. E aí vai do seu método. Você tem que se conhecer melhor e saber como é que você vai trabalhar essa parte da programação. Você vai quebrar em pequenos projetos, pequenos desafios, pequenos conhecimentos, e
quando você se sentir confortável, você vai aplicar para uma vaga, ou você gosta de aprender no modo mais hardcore, mais intenso, no qual você vai separar grandes desafios, vai se preparar para grandes desafios, um grande projeto e vai entregar aquilo, nem que seja para o seu portfólio pessoal. Aqui nesse passo 1 é você começar absurdamente pequeno. É importante a gente lembrar que o nosso cérebro ele não tem medo dos pequenos passos. O problema está no pacote completo. Então esquece aquela ideia do plano perfeito de estudos e comece com o primeiro passo que você pode dar hoje. Então isso para você pode significar estudar 5 minutos de um vídeo que você estava assistindo, de uma aula. Pode ser codar uma única função simples, ou ler uma página de um livro técnico, ou até mesmo resolver um exercício, por exemplo, de lógica de programação. E não olhe para essa ideia de começar pequeno e achar que, mas porque eu vou dar esses pequenos passos, eu nunca vou conseguir chegar lá, né? É muito pequenininho o que eu tô fazendo no dia. É só uma página, é só 5 minutos, é só um exercício. Só que aí a gente tem que lembrar que esse exercício aqui de começar pequeno é só para você destravar. Porque a parte mais difícil é você sair dessa inércia. Se você é uma pessoa que não estava estudando, não estava lendo, não estava se desenvolvendo, começar é muito mais difícil do que dar continuidade. Então você precisa começar pequeno para para sair realmente da inércia e começar a criar esse movimento. Eu gosto sempre de lembrar e eu gosto de trazer isso para vocês também, que... E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, principalmente com a questão de divulgar pequenas conquistas, com vergonha, muitas vezes. Uma coisa que eu acho muito legal para programador é quando eu vejo um programador no LinkedIn postando, eu fiz uma página de Hello World. Para quem é programador, isso é bem ridículo, mas todo mundo já passou por isso e sabe o quão desafiador é você fazer isso pela primeira vez. Você fazer no PHP, no Node, no React, etc. Lógico, isso no LinkedIn traz um ar de amadorismo para você, de que você ainda está começando, mas é uma conquista pessoal sua e talvez você se sinta confortável e continue postando. E até é bom se fazer essa jornada sua. Mas eu vejo que muita gente se trava em relação a isso, de compartilhar suas pequenas vitórias. Quando a gente fala de construção de carreira, principalmente, né, quando a gente fala de construção de carreira a longo prazo, a gente tem que lembrar daquela ideia da montanha. Se você quer chegar no topo da montanha, você não vai chegar lá com um único pulo, né? Você não vai saltar daqui debaixo da montanha e chegar no topo com um único pulo. Você vai ter que dar vários passos até chegar lá. Então a ideia com a carreira é a mesma coisa. Se você tem um objetivo lá na frente de chegar em tal cargo, ou de ter tal salário, ou de ter tais conhecimentos, ou de estar em algum momento específico da sua vida, você não vai chegar lá com um único salto. Você não vai chegar lá colocando aprender programação na sua agenda. Você vai chegar lá dando pequenos passos dia a dia. E você pode precisar de 500 passos, de 1.000 passos, de 2.000 passos. Isso vai depender da sua jornada e qual é o seu objetivo final com aquilo ali também. Só que independente de qual seja o objetivo ou quanto tempo você leve para chegar lá, todo mundo vai ter o mesmo percurso que é dia após dia. É a sequência de coisas pequenas que você vai fazendo, acumulando com o tempo para você chegar naquele objetivo. Então, quando você está fazendo pequenas coisas de pouco em pouco, então, ler uma página por dia, imagine isso num ano. Foram 365 páginas que você leu. Talvez você leu um livro completo, só lendo uma página por dia. Então, você consegue avançar, olhando a longo prazo, você consegue avançar fazendo pequenas coisinhas ao longo do dia, fazendo pequenas coisas dia a dia. Só que quando você olha isso para um... Pô, isso aí do livro é sensacional, velho. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que leio muito e muita gente vem falar comigo sobre essa questão de leitura. E eu digo, cara, pelo menos coloca uma meta de 5 páginas ou um capítulo. Eu acho que de um capítulo, a depender do livro, fica um pouco inviável, porque tem livros que, principalmente de contos e etc. Mas livros técnicos, os capítulos geralmente são livros que tem muitos capítulos e são capítulos pequenos. E isso faz com você bater a meta de um capítulo, cara, é muito bom, velho. Porque, e até é bom que você obedeça a isso. Que você tenha uma sensação, assim, muito maior de satisfação quando você lê um capítulo do que quando você tem 5 páginas, porque às vezes você fica no meio do raciocínio do livro, etc. Então essas pequenas vitórias ajudam bastante. Único dia falar, hoje eu só li uma página, pode parecer pequeno. Só que lembra que é muito melhor você ser consistente em pequenas coisinhas do que fazer um tantão em um dia só e ficar várias semanas, meses, sem fazer absolutamente nada. E aí tudo isso leva a gente pro passo 2, que é criar rotinas fáceis. Aqui existe uma ideia principal que a nossa força de vontade, ela falha, mas o sistema que a gente cria, ele não foi feito para falhar. E isso funciona muito bem para programação, para carreira e principalmente para os estudos. Então, sabe aquela ideia de que se você quer beber mais água, deixe uma garrafa de água perto de você? Com os estudos é a mesma coisa. Se você precisa estudar todos os dias, por que você não deixa já o seu ambiente preparado para isso? Porque imagina que toda vez que eu vou estudar algo, eu preciso tirar o meu notebook da mochila, limpar a minha mesa, colocar o notebook, ligar ele na tomada, pegar minha agenda que está guardada, colocar em cima, pegar... Até eu fazer tudo isso,
vai dar preguiça. Porque uma hora eu vou querer ter 20 minutos para estudar ali rapidinho, e aí eu vou pensar, putz, mas eu tenho que colocar tudo isso, organizar tudo, abrir o notebook, esperar carregar, blá, 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 blá. Até aí eu já cansei. Então, criar rotinas fáceis para, beleza, eu vou estudar todos os dias, então o meu ambiente já está preparado para me receber todas as vezes que eu for estudar, sem eu precisar fazer muita coisa. Já tá ali, pronto, é só sentar e concentrar no que eu preciso. Então, por exemplo, no meu caso aqui, a minha mesa, né, do computador, ela costuma estar sempre mais ou menos nessa organização que vocês veem nos vídeos. Isso daqui é automático para mim. Por quê? Porque é o lugar que eu trabalho, é o lugar que eu estudo e é o lugar que eu gravo o vídeo. Então, quanto mais organizado e preparado ele tiver para eu começar essas coisas, mais fácil fica de eu fazer de fato essas coisas. E aí depois... Exato. No meu caso aqui, por exemplo, eu gosto de ler de manhã cedo. Se minha mesa não estiver organizada, eu não leio. Então, por exemplo, eu acordo cedo, vou ler e vou para academia. Eu já deixo isso meio que já pré-montado no dia anterior e isso ajuda bastante. Então, se você quer melhorar o seu ambiente com relação à questão de estrutura, deixe ele já arrumado no dia anterior. Isso vai ajudar bastante na questão de preparação para que você consiga ter mais resultados de performance, de estudos, etc. Esses 3 passos, eu acho que tem um ponto muito importante, que é o poder das recompensas. Eu acho que toda vez que eu falo sobre recompensa, sobre estudo, sobre coisas a longo prazo para nossa carreira aqui no canal, eu sempre vou falar também sobre recompensa e o poder dessas recompensas. Porque para você, talvez hoje, você olhe o estudo, e principalmente o estudo na programação, que é uma coisa que exige mentalmente, né? É uma coisa que você precisa de concentração, é uma coisa que vai te tirar da zona de conforto. Às vezes pode te deixar, inclusive, irritado por não entender um conceito ou outro que parece mais complexo. E aí a gente tem essa ideia de que o estudo ele é quase como uma punição pra gente. É uma coisa assim, eu vou sentar na marra e vou estudar o que eu preciso fazer aqui, mesmo gostando ou não. E, na verdade, o estudo ele não precisa ser assim. Na verdade, quando ele não é assim, é quando você começa a estudar cada vez mais e gostar de estudar. Hoje, por... Exato. E por isso que tem muita gente que se baseia no método de estudo de gamificação. Que para cada progresso que você faz, você vai tendo pequenas recompensas. Seja a questão de você sair, de você comer algo, de postar e etc. Então, essa estrutura, se você quiser aprender mais sobre gamificação, coloca aqui nos comentários que eu posso falar sobre isso. Que é um método de aprendizado bem legal, principalmente para a área de programação. Por exemplo, eu não vejo mais o estudo como punição na minha vida. Eu gosto de estudar. Eu faço isso com o maior prazer do mundo. Mas porque eu entendi o poder das recompensas. O seu cérebro, ele precisa associar o estudo a alguma coisa positiva. Então, antes dela concluir aqui, eu vou pedir para vocês verem 2 vídeos que a gente vai deixar aqui no canal. Um sobre currículo, como você, programador, montar seu currículo, porque eu vejo que muita gente, até do início, não sabe como montar um currículo, e isso é uma coisa que trava muita gente. E o outro é um vídeo explicando como é que eu seleciono desenvolvedores para minhas equipes de projetos. É um vídeo totalmente técnico e bem valioso, que eu acho que muita gente poderia estar vendo e aprendendo mais. É isso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, dessa menina aqui, que é muito bom, e aí vocês podem continuar vendo. E vou deixar os 2 vídeos aqui que vai aparecer na tela, referência a como se montar seu currículo e também a como eu escolho um desenvolvedor para minha equipe técnica. Beleza? Abraços e sucesso aí na sua área de programação.